Oi, gente! Você que vai ver esse vídeo depois no replay, não deixa de deixar seu comentário aqui embaixo. Manda esse vídeo para depois outra pessoa poder também ouvir e também ser edificada, para poder aprender mais ainda, ok? Oi, Gui, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento. Bem-vinda, Aline. Seja bem-vindos. Sobre crescimento. O que é crescimento para você? Você quer crescer? Existe crescimento em várias esferas, né? Existe o crescimento emocional, existe o crescimento financeiro e existe o crescimento emocional. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crescimento, ok? Me ajude vocês aí a mandar essa live, convidar mais gente para estar aqui conosco, por favor. Já vou aqui mandar o aviãozinho para convidar mais pessoas para poder participar com a gente aqui. É muito importante hoje, a gente vai falar sobre crescimento. O que a gente precisa fazer para crescer? Vamos aguardar mais um pouquinho. E depois também a gente pode, no final dessa live, eu vou tentar deixá-la salva. E se vocês puderem depois também compartilhar nos seus stories, para que mais pessoas, mais mulheres sejam ativadas, mais mulheres possam aprender sobre crescimento, ok? E aí eu começo perguntando para você, né? Em qual área da sua vida você quer crescer? Se você puder comentar aqui embaixo, qual é a principal área da sua vida que hoje você precisa e deseja crescer? É na vida financeira? É na vida emocional? Quero que você escreva aí para mim, por favor. E quero falar que desde já que, gente, meu coração tá queimando e eu não ia fazer essa live hoje, não estava programado para fazer live, mas eu decidi abrir essa live para poder falar emocional. É muito importante, viu? O crescimento na vida emocional é um dos crescimentos mais importantes que tem, porque se você crescer na vida emocional, você automaticamente você vai crescer nas outras áreas também. Porque se você começa a entender e se você compreende e sabe como lidar com a sua vida emocional, com certeza você vai conseguir gerenciar as outras áreas da sua vida também. Dali você cresce e avança nas outras áreas também. Então, o principal, realmente, assim, não é a vida emocional, tá, Aline? O principal é uma outra área que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui. Mas o emocional, ele precisa, sim, estar em ordem. A vida emocional, ela precisa, sim, estar dentro daquilo que é saudável, né? Eu até fiz um post hoje falando sobre a nossa responsabilidade, para que a nova geração que está vindo aí cresça sem esses traumas que a gente carrega desde a infância, né? Até se vocês quiserem depois darem uma olhadinha lá no meu feed, o post tá lá, e quiserem deixar um comentário lá, sempre é bem-vindo, tá bom? Então, vamos começar, porque eu não quero fazer essa live muito extensa, né? Mas eu peço para que vocês curtem aí, né? Já coloca o dedão no coraçãozinho aí, porque quanto mais coração, mais o Instagram entrega essa live, né? E eu também não quero fazer uma live muito pesada, é para ser uma live rápida, para mim poder compartilhar com vocês aquilo que tá queimando no meu coração, mas, né, que você possa colocar o dedo no seu coração aí e curtir, enviar para mais pessoas para poder participar conosco aqui dessa live também, tá? É uma live aleatória, ela não estava programada. E a gente vai começar falando sobre crescimento, né? Uns querem crescimento material, crescimento financeiro, e não tá errado, não tá errado. Todos nós nascemos para prosperar, todos nós nascemos para sermos prósperos, não termos falta de nada, certo? Mas existem
também o crescimento espiritual, que a gente vai falar um pouquinho, e existe também o crescimento emocional, né? Eu diria, se você quiser anotar, que você anote as 3 ordens principal, tá? Porque de um crescimento atrás do outro, na fase correta e na ordem correta, você vai alcançar o crescimento nas outras áreas todas. Então, Karina, qual seria o principal crescimento, né? O crescimento que hoje a gente ouve muito falar e que a gente tem aprendido muito é na vida espiritual. Independente de crença, independente de credo, né? A gente sabe que a salvação ela vem por um meio só, que é através de Jesus, né? Mas a gente precisa sim estar com a nossa vida espiritual bem alicerçada. Sabe aquele momento que você tira no seu quarto 10 minutos que seja, para você sentar ali na beira da cama e conversar com Deus, chamar Deus para aquele momento no seu quarto e abrir o seu coração para Ele, como se você estivesse na sala de uma psicóloga, conversando com uma terapeuta, digamos assim, né? Hoje eu trabalho com terapias, eu trabalho com esse atendimento para mulheres também, e eu sei como que funciona essa parte. Muitas vezes as mulheres elas ficam carregando coisas dentro de si, não colocam para fora, e nesse fato, nessa hora elas começam a adoecer, né? Emocionalmente. Então o principal, se você quiser anotar, o principal crescimento que você pode desejar e deveria desejar é o crescimento espiritual. Sem esse, né, você pode ir na força do seu braço muito além. Você pode avançar, conquistar, enriquecer, pode ter uma família, pode construir sua vida tranquila, mas vai chegar um momento que você vai precisar desse auxílio espiritual. Todos nós precisamos. Todos nós vamos precisar desse auxílio espiritual. Então, se você colocar na ordem correta o crescimento na vida espiritual, depois, em segundo lugar, você colocar o crescimento na vida emocional, né, que é uma das áreas onde mais as pessoas estão sendo atacadas, que é na vida emocional, são famílias que não têm estrutura, né, são casamentos que terminam por conta, muitas vezes, de um não entender o outro, né? E aí não existe diálogo, e aí não existe muitas vezes a compreensão daquilo que está acontecendo, e aí muitas vezes o casal ele não busca ajuda de fora, né? Para poder ajudar a solucionar aqueles problemas, e o casamento ele se destrói, ele acaba. Então, se você buscar ajuda emocional e você se fortalecer, buscar aprender mais sobre a vida emocional, automaticamente você tem o crescimento na vida espiritual, certo? Depois, você tem um crescimento, um entendimento na vida emocional, traumas, bloqueios emocionais, as tuas vivências, tudo que você passou, tudo que você teve de experiência com pai e mãe, tudo que você viveu desde a gestação, que foi o que formou a sua vida, foi o que definiu quem você é hoje. Porque se você não sabe, tudo que você é hoje vem daquela primeira etapa da sua vida. Vem ali desde a gestação da mamãe, né? Até a fase dos 5 anos e depois dos 5 até os 14 anos, que são as fases aonde nós nos formamos como pessoas. O nosso desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento pessoal, ele começa na gestação da mamãe e ela vai até no mínimo os 13, 14 anos, que é onde ali a gente passa por traumas. Muitas vezes a gente cresce com famílias, como eu falei, desestruturadas. Aí às vezes a mãe não é presente, às vezes o pai não é presente. Aí muitas vezes o pai e a mãe não têm paciência, brigam, xingam, humilham, falam um monte de coisas ruins para o filho, e você vem crescendo com aqueles traumas emocionais. Aí você entra na adolescência,
aí o seu relacionamento não dá certo, aí você reflete no seu relacionamento aquilo que você viveu dentro da sua casa, dentro daquilo que você viu como família, e sem você perceber, você reflete aquilo que você viveu. E isso por quê? Porque existem traumas e crenças dentro da sua, dentro da sua mente, dentro do seu subconsciente, que fazem com que você reflita ali na frente a mesma história, né? E hoje eu não vou falar sobre isso, não vou falar sobre subconsciente, não vou falar sobre bloqueios, não é essa a ideia hoje, né? Não vou tratar esses assuntos aqui, vai ficar para uma outra live. Mas o que eu quero falar com você hoje sobre crescimento. Então a gente já abordou crescimento espiritual, que para mim é o que precisa estar em primeiro lugar, né? Essa entrega diária, buscar o secreto com o Senhor todos os dias é a melhor força, né? É o que eu posso dizer para vocês assim, que é o nosso refúgio, né? A Bíblia ainda fala sobre a presença do Senhor, ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. É o socorro bem presente no dia da angústia. Então, naquele dia que muitas vezes você pensa que não tem ninguém, que você não tem ninguém, você vai para o secreto, você chama ali o Senhor e ele fica só esperando a gente chamar, né? Ele está sempre presente, é a gente que não se faz presente, né? Ele está todo o tempo com a gente. Mas, muitas vezes a gente na correria do dia a dia, a gente não tira 10 minutinhos que seja para ele. Então, se você alinhar a sua vida espiritual em primeiro lugar, depois buscar aprender, buscar ajuda para poder tratar a sua vida emocional, automaticamente a sua vida material, a sua vida financeira vai deslanchar. Porque nós fomos formados com crenças e com conhecimentos que muitas vezes não tem nada a ver conosco, né? Nós temos uma identidade e essa identidade em Cristo, essa identidade no Senhor nos faz exclusivos, né? Então muitas vezes a gente tem um olhar para nós mesmos conforme aquilo que nos falaram, conforme aquilo que a gente cresceu ouvindo, que a gente não ia ser nada, que a gente é burra, que a gente não vai dar conta, porque nasceu para ficar sempre naquele jeito, porque não vai conseguir fazer nada, e a gente fica guardando aquilo ali dentro, e ao mesmo tempo a gente muitas vezes não deslancha em outras áreas. Por quê? Porque a gente acredita naquilo que nos disseram, a gente acredita naquilo que muitas vezes foi falado para nós. Só que essa não é a nossa real identidade. A nossa identidade é aquilo que o Senhor fala sobre nós. E o que o Senhor fala sobre nós? O Senhor, para o Senhor, nós somos perfeitos. Nós fomos criados pelo Senhor em perfeição. Ali em Gênesis, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa imagem é a imagem do Senhor. A nossa semelhança, nós somos semelhantes ao Senhor. Então, tudo aquilo que não é isso ali, que nos disseram, não é verdade. Se nós somos imagem e semelhança do Senhor, por que muitas vezes a gente acredita que a gente não pode fazer alguma coisa? Por que a gente muitas vezes não acredita que a gente não consegue avançar? Porque foram pessoas que nos disseram isso. Porque quando a gente foi gerado, né? Quando você saiu lá do seu pai e você entrou na sua mãe, ali você tinha um DNA perfeito, ali você tinha um DNA de perfeição, que era do Senhor. Só que depois que você entrou nessa família, depois que você começou a ser gerado dentro do útero da mamãe, o que acontece ali? Muitas vezes a mãe e o pai estão passando por dificuldades, isso reflete na gestação, o bebê sente tudo o que a mamãe sente. Muitas vezes você, depois que nasce, é rejeitado, muitas vezes você é abandonado, muitas vezes aí você começa a ouvir coisa que não deveria ouvir, e aqueles que eram os seus genitores, que deveriam de ser imagem e semelhança do Senhor para te ensinar a ser assim, falam um monte de porcaria pra gente que não é verdade. E aí, como a gente tem eles como autoridade sobre a nossa vida, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a gente acredita naquilo que eles dizem. Mas hoje, né,
eu quero dizer o que? Eu quero ativar isso dentro de você. Eu quero fazer com que isso possa começar a queimar dentro do seu coração. Que você possa, todas as vezes que você pensar que você não pode, todas as vezes que você achar e você lembrar que, ou alguém falar para você que você não é nada, ou que você não é ninguém, ou que você não pode fazer tal coisa, ou que você não vai conseguir tal coisa, você lembre desse versículo que está lá em Gênesis, que diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança do Senhor. E não há nada que nós não possamos fazer. Tudo nós podemos. Tudo é a palavra que nos diz. E se a gente não acreditar na palavra que é a verdade, então não acredita em mais ninguém. Entende? Então, quando a gente consegue entender isso e a gente começa a trabalhar o nosso lado psicológico, a nossa vida emocional, e a gente alia a palavra com conhecimento, a gente vai trabalhando as crenças erradas que tem dentro da nossa cabeça, tirando aquilo que é ruim e colocando aquilo que é saudável, automaticamente a nossa vida emocional ela vai fluir de uma maneira muito mais saudável. E os nossos filhos hoje, né? Eles estão sobre a nossa responsabilidade. Essa geração que a gente vê ali fora, né? Muitas vezes adolescentes bebendo, usando tudo quanto é tipo de drogas lícitas ou ilícitas. Elas vêm de quê? Vêm de famílias desestruturadas, vêm de pais e mães que muitas vezes trocaram a presença por presentes, trocaram muitas vezes a paciência de estar ali com o filho, né? E deixando o filho ver o que quiser na televisão, tendo acesso a coisas que não deveriam de ter acesso enquanto novos. Muitas vezes não tem diálogo dentro de casa. E aí se cria filhos revoltados. Por quê? Porque a revolta nada mais é do que uma demonstração. Ei, me vê aqui, ó, eu não tô me sentindo amado. Tá me vendo? E aí a rebeldia vem disso. E muitas vezes a gente se questiona, a gente olha com um olhar torto para essa situação, mas a gente não vê por que isso está acontecendo. Só que, como eu falei no post que eu postei hoje à tarde, né? Lá no passado, a minha mãe, por exemplo, ela cresceu na roça. Ela cresceu, ela teve ensino que aonde que se ela olhava torto, ela apanhava. Ela não podia abrir a boca para falar. Ela não tinha diálogo. Mas aí se tu volta mais para trás, os meus avós tiveram uma criação pior do que a minha mãe. Mas por quê? Porque não se tinha o conhecimento escancarado na rede social como hoje a gente tem. Hoje tu abre o Google ali e digita autoconhecimento. Você vai ter muita coisa sobre autoconhecimento. Você digita ali crenças limitantes, você vai ver muitas coisas sobre crenças limitantes ali, né? Então hoje tá tudo mastigadinho na nossa mão, tá tudo mastigadinho para que a gente possa ver. Só que aí muitas vezes a gente prefere ficar no nosso comodismo e não aprender, não estudar. Só que a responsabilidade das futuras gerações que estão vindo após nós é nossa. Então, se você hoje não busca conhecimento, é porque você não quer. E você precisa buscar conhecimento para você mesma e para também fazer com que as próximas gerações sejam diferentes. Mas o assunto que eu quero abordar hoje é sobre que tudo é para crescimento e nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Nada do que acontece na nossa família é por acaso. Nada do que acontece na tua vida profissional é por acaso. Tudo é para crescimento. Tudo. E às vezes existem coisas na nossa vida que foram construídas de uma forma errada. Às vezes existem coisas que elas precisam ser destruídas, elas precisam ser abaladas para que depois a gente possa construir, reconstruir de novo de uma forma correta. Então nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Nada do que acontece na nossa vida vem para nos matar.
Nada do que aconteceu na sua vida, na sua história, foi para te matar. Tudo que aconteceu e tudo que acontece, tudo, exclusivamente tudo, traz um aprendizado, traz um conhecimento para que depois, se você passar por aquela prova, você passar por aquele acontecimento, você tirar ensinos daquele conhecimento, você possa ajudar outras pessoas depois ali na frente. Nada do que você viveu na sua infância, as suas dificuldades, as suas faltas, né, do que você teve, nada disso foi para te matar. Tudo é para crescimento, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na vida material. E se você alinhar a vida espiritual com a vida emocional, você vai prosperar na vida material. Só que você precisa alinhar essas três coisas. E você precisa sempre lembrar que nada que acontece com você, nada de ruim que aconteceu com você foi para te matar. Nada, tudo é para crescimento. Em tudo você precisa e você, se você olhar, em tudo tem um ensinamento. Nada, exclusivamente a palavra que eu quero deixar hoje aqui é sobre isso. Nada foi para te matar. Tudo é para o seu crescimento. Se você foi rejeitado, se você não foi aceito, se você foi humilhado, se você não teve a sua mãe, se você foi abandonado, nada disso foi para te matar, nada disso foi para te matar. Tudo isso, se você pegar, tirar os olhos das coisas ruins, focar naquilo que você venceu hoje, você tem ensinamentos para passar adiante. Você tem ensinamentos para ajudar outras pessoas, porque se você passa por uma situação X, você vence, você supera aquela situação X, você automaticamente tem autoridade para falar sobre aquele problema e ajudar outras pessoas. Então, se você hoje, tá passando por momentos difíceis, seja em qualquer área, ou você passou, e hoje está vivendo uma vida mais tranquila, saiba que tudo que você passou, se você superou, você tem autoridade para ensinar outras pessoas. E tudo aquilo que muitas vezes na nossa vida não está acertado, não está ajustado, muitas vezes vai acontecer o quê? Essas coisas, elas precisam ser abaladas, elas precisam ser desestruturadas para que você faça com que aquilo seja refeito, refeito de uma forma muito mais forte, mais poderosa. O melhor exemplo disso é uma casa. Pega uma casa antiga, dessas construções que a gente tem, super antigas. Às vezes você vai querer reformar a casa, mas nem todas as partes talvez daquela casa vão ficar perfeitas. E aí muitas vezes é melhor você destruir toda a estrutura, deixar só o alicerce, e do alicerce você subir com uma construção nova. E o nosso alicerce, que a gente vem falando por aqui, é a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser o principal alicerce. Se a nossa fé estiver estruturada, na rocha firme, que é Cristo, se a nossa fé estiver alicerçada ali, o nosso alicerce ser essa rocha, vai vir a chuva, vai vir o temporal, vai vir a enchente, vai vir o vento forte e a nossa casa vai estar de pé. E se essa casa ela for destruída, não vai ser para te matar, mas vai ser para te fortalecer, vai ser para que você ajuste o que precisa ser ajustado e que você reconstrua da maneira correta. Entenda isso, nada é para nos matar, tudo é para nos ensinar algo. Deus, ele jamais vai permitir que algo de ruim aconteça na nossa vida sem que seja por um objetivo. Jamais, Então, que você possa aprender isso. E se você não pegou o comecinho dessa live, eu te sugiro que depois você reveja esse vídeo por inteiro, para que você possa aprender um pouquinho mais. E outra coisa que eu quero falar aqui, dentro desse tema de que nada vem para nos matar, que tudo é para crescimento, muitas vezes a gente vai passar por alguns apertos, a gente vai passar por alguns ajustes
Para quê? Para que a gente já possa aprender, né? A gente já viu, possa aprender, ajudar outras pessoas, é para fazer algo novo, é para começar de novo. Não tenha vergonha de recomeçar quantas vezes for preciso. Não tenha vergonha. Vergonha é você ficar vivendo a vida que você leva sem querer mudança. Vergonha é você continuar vivendo a vida que você está levando da mesma forma e essa vida não está completa. Isso é vergonhoso, você ser orgulhoso, não aceitar que você está errando e você continuar naquele erro. Isso sim é errado. Agora, se for preciso recomeçar, recomece quantas vezes for preciso. Se todos os dias você acorda, é porque todos os dias você tem uma oportunidade de fazer diferente. Grave isso no seu coração hoje. Se todos os dias você abre os olhos na cama de manhã, quando você acorda, é porque Deus está te dizendo assim, ó, ei, eu estou te dando uma chance de novo. Ei, fulaninha, eu estou te dando uma chance de novo para que você possa fazer diferente. Ei, nada do que eu estou permitindo é para te matar. Ei, nada do que eu estou permitindo acontecer, nada do que aconteceu contigo foi para te matar. Isso é para que eu possa aperfeiçoar em ti a minha obra. Isso aí eu estou recomeçando. E recomece quantas vezes for preciso. E muitas vezes, o que acontece? Às vezes, que nem eu estava falando de crenças no começo desse vídeo, né? Muitas vezes a gente cresce tão cheia de coisas dentro da nossa cabeça que a gente fica bloqueado para aprender coisas novas, né? E eu sempre gosto, assim, ó, de sempre olhar tudo com olhos de quem quer aprender. Aquilo que é bom para mim, eu pego para mim. Aquilo que não condiz com aquilo que eu acredito, eu aprendo, eu ouço, mas eu deixo de lado. E que a gente possa sempre ter esse olhar, um olhar de uma pessoa que quer aprender, o olhar de uma pessoa que quer sempre buscar algo diferente para poder fazer com que a nossa vida seja mais saudável, né? E essa questão de muitas vezes a gente achar que a gente está passando por momentos de tribulação é porque Deus não nos ama, é porque Deus é mau, é porque eu pequei, porque eu fiz tal coisa errada. A gente não passa por momentos ruins porque Deus está nos culpando. Tudo é para crescimento. Ou muitas vezes você está colhendo o que você plantou, ou é porque você está passando por aquele problema X para poder crescer. Sempre lembre disso. Ou é colheita de uma semeadura errada, ou é para crescimento. E mesmo dentro da colheita, se a gente aprender dentro da colheita ruim, e dentro da colheita ruim a gente estar semeando coisa boa, logo a colheita ruim vai terminar. E em seguida a colheita boa vai vir. E sempre pense que a colheita, ela nunca é igual ao plantio. A colheita, ela é sempre maior. Então, hoje, decida a partir de hoje plantar coisas saudáveis, né? Decida a partir de hoje plantar sementes boas, para que você possa ter colheita, uma colheita sadia. O grão de milho, se você plantar, ele dá um pé de milho, né? Mas ele dá no mínimo de 2 até 3 espigas de milho. E com quantos grãos de milhos cada espiga? Talvez em torno de 200, não sei, nunca contei, até tenho que ver sobre isso. Mas de 1 grão de milho, você colhe um pé, às vezes com 2, 3 sementes, e com quantas sementes a mais? Então você precisa entender que a nossa colheita, ela nunca vai ser da mesma forma que o nosso plantio. Ela sempre vai ser maior. Então, se você está colhendo hoje, né, coisa boa, continua plantando coisa boa, porque você vai colher muito mais. Agora, se você está colhendo, está passando por tempos de tempestades, não desista de plantar. Até a palavra, ela diz que lança o teu pão,
Todos os dias, lança de manhã, lança de tarde, lança de noite sobre as águas, porque você não sabe qual que vai dar fruto, tu não sabe em que tempo vai acontecer, que a chave vai virar. Então você precisa entender que todo tempo é tempo de plantar, em todo lugar que nós estivermos é tempo de plantar, com qualquer pessoa que nós estivermos é tempo de plantar, né? Seja um sorriso, seja um ouvir. Às vezes você vai estar num lugar e uma pessoa só quer poder falar e você tá ali, você pode ouvir. Às vezes é um sorriso que a pessoa precisa e você tá ali. Às vezes não é no muito falar, né? Não é no muito falar, mas é no se deixar usar, entende? É você olhar com olhos de amor. Olhar com olhos de amor. Obrigada, Débora. Tem que marcar um dia pra tu vir aqui, tá? Pra gente se reencontrar. Tu sabe disso, né? Então, em tudo, grave isso, né? Essa live é aleatória. Oi, Mi. Essa live é aleatória, eu não tava planejando, mas eu precisava botar pra fora o que tava queimando aqui dentro, então vamos lá, né? E também não vai ser uma live muito extensa. Mi, depois se tu quiser, começa a olhar a live desde o comecinho lá, que tem muita coisa boa, tá? Então, tudo é para crescimento. Seja o dia bom, seja o dia mal. Se você tá no dia bom, né? Se tá no dia mal, firme, né? Porque o dia mal ele vai passar. O dia mal vai passar e o dia bom vai voltar. Então, vamos recapitular um pouquinho, né? Vamos recapitular um pouquinho. A gente começou a falar um pouquinho no começo sobre colocar as ordens na nossa vida, né? A ordem na nossa vida do crescimento. Busca, em primeiro lugar, espiritual, ter uma vida com Deus. Não é uma vida assim, ó. Deixa eu explicar. Eu cresci sendo católica. Eu fui praticante de várias filosofias de vida, tá? Mas posso abrir meu coração aqui para vocês e não tenho vergonha de dizer. Eu me libertei quando eu conheci de verdade Jesus Cristo. E hoje eu sou grata a Deus, grata a Ele porque eu sou livre. Hoje eu entro no meu quarto e eu convido Ele para sentar na minha cama, ou aqui mesmo no salão, ou em casa na minha sala, sentada na minha mesa. E eu tô ali e eu convido ele e eu digo, vem cá, vamos conversar que eu preciso falar contigo. Eu preciso desabafar contigo algumas coisas. E ali, naquele momento, eu sei que ele está ali. Porque nós somos amadas pelo Pai. Nós somos filhas amadas. Se os nossos pais não nos amaram, existe um Pai que nos ama incondicionalmente. E existe um lugar que é secreto, de intimidade, só com Ele. E que Ele fica ali todo dia esperando. E se a gente tiver esse lugar de intimidade com Ele todos os dias, a nossa vida emocional ele vai aos poucos vai começar a mexer, vai botar o dedinho lá naquelas feridinhas que tem para curar, vai te falar, aqui ó, libera perdão, aqui ó, conserta isso aqui, ó, para de fazer isso, começa a fazer assim. E aí a gente vai buscando conhecimento também na vida emocional, vai quebrando bloqueios, porque nós somos cheias de bloqueios. Bloqueio de identidade, bloqueio de escassez. Muitas vezes a gente cresceu com falta das coisas e a gente tá ali remando na vida financeira porque a gente tem uma mentalidade errada. E não é errado a gente ter uma mentalidade sadia, não é errada. Por muito tempo eu vivi dentro de uma religiosidade que é onde eu pensava que ser rico era ruim, que eu não poderia desejar riqueza e querer ter Jesus. Deus é um Deus rico, foi Ele que fez todas as coisas, Deus foi o dinheiro, tudo é dele, né? Então, assim, não é errado. Só que muitas vezes a gente não deslancha em algumas áreas da nossa vida porque tem bloqueios ali, bloqueios emocionais, bloqueio de rejeição, bloqueio de escassez, como eu já falei, bloqueio de identidade, né? Bloqueio de medo, bloqueio sexual, porque daqui a pouco foi abusada quando era pequena e hoje não destrava na vida.
bloqueio de paternidade, bloqueio de mãe, existem assim, ó, muitos bloqueios, que se a gente não tratar isso, a gente não buscar ajuda e tratar essas causas, a gente pode até deslanchar por algum tempo, mas depois a gente trava. E geralmente você sempre vai travar. E uma dica que eu quero deixar aqui, vida financeira, vida amorosa e vida profissional que não deslancha, essas 3 áreas, dinheiro, profissão, casamento, essas 3 áreas têm a ver com bloqueio de pai, bloqueio com o pai, tá? Autoestima, bloqueio de identidade, tem a ver com o bloqueio de mãe, precisa tratar, precisa quebrar esses ciclos, precisa romper com essas coisas que estão te travando. Então, você alinha tudo isso. Não tem como você, na sua vida financeira, sua vida material, não deslanchar. Você vai avançar. E aí, outra coisa que eu quero que vocês, se precisar anotar, anote, coloque num papel no seu roupeiro, no espelho do seu banheiro, que você anote e grave no seu coração. Não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que você vai fazer com aquilo. Entende? Me rejeitaram, mas eu não sou rejeitada. A Bíblia diz que se meu pai e minha mãe, se até mesmo a minha mãe, que me gerou no ventre, se esquecer de mim, o Senhor não se esquece de mim. Entende? Você substituir. Porque as crenças são assim. E as crenças, muitas vezes, se não são crenças sadias, crenças conforme a nossa real identidade, que eu comecei esse vídeo falando sobre a nossa real identidade, que é aquilo que o Senhor fala de nós, que é aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele que nós somos. Nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos. E nós iremos para onde a Bíblia diz que nós iremos. Nós precisamos ativar isso dentro de nós. A gente precisa viver uma metanoia, uma metamorfose na nossa mente, entende? Uma transformação. É como uma borboleta que passa pelo casulo, né? Ela mesma tece o casulo dela, ela mesma se fecha ali no escurinho. E ali dentro daquele casulo, ela vai crescendo, ela vai vivendo uma transformação. E quando menos as pessoas imaginam, tá ali a borboleta. E quem você decide ser hoje? Você decide viver essa transformação, você mergulhar para dentro, você mergulhar no lugar secreto, viver essa transformação, buscar autoconhecimento, buscar a quebra dessas crenças que te travam, desses bloqueios que estão te impedindo, e você daqui a pouco começar a viver algo que você nunca viveu na sua vida. Quem te impede de fazer isso? Ninguém. Talvez o que te impede de fazer e de viver isso são coisas que as pessoas falaram de ti. Aí você tem medo de ser rejeitada, tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo do que as pessoas vão te julgar. Enquanto você viver pensando nisso, você nunca vai viver aquilo que você nasceu para viver. A gente precisa ativar dentro de nós uma liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entende? Claro que você vai crescendo e você vai corrigindo as áreas que você viveu. Você vai corrigindo as áreas que você precisa corrigir. Não é você querer crescer, querer fazer tudo isso e continuar fazendo coisa errada. É você pegar, decidir viver essa intimidade com o Senhor, é você pegar, você decidir mergulhar para dentro desse casulo, viver essa transformação, consertar o que está sendo, o que precisa consertar, e depois você, voar, se tornar uma linda borboleta, a mais colorida de todas, a mais bela de todas. Só que para isso vai doer, para isso você vai precisar de tempo, para isso você vai precisar de disposição, porque a vida inteira a gente anda por um caminho, a vida inteira a gente acredita em algumas coisas que foram colocadas dentro da nossa cabeça. Mas
quando a verdade ela chega, a gente precisa ter disposição para que a gente possa continuar. A gente fazer uma curva, entende? Até hoje eu vivia desse jeito, mas hoje eu vou fazer diferente. A partir de hoje eu vou ficar aqui. Mas aí amanhã tem um desafio. Amanhã tem alguém que se levanta contra mim. Amanhã tem alguém que me fala uma palavra dura. Amanhã tem alguém que ri de mim. Amanhã tem alguém que diz que eu não vou conseguir. Amanhã tem alguém que me chama de blogueirinha. Olha minha cara de preocupada. Estou aqui para fazer, para falar daquilo que queima no meu coração e para ajudar quantas pessoas forem necessárias, e aquelas que eu ajudar, para mim é o que eu quero fazer, e eu sei que Deus me chamou para isso. E se você está vendo esse vídeo é porque era para você ver, era para que você pudesse ser acessado dessa forma, através da minha vida, entende? E através da sua vida mais pessoas têm para ser acessadas. Por isso que eu falei no começo, nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma experiência que você passou foi para te matar. Nada. Só que decida passar pelas experiências ruins, decida passar pelas pedras no caminho, né? E levantar altares. Decida levantar do tropeço e vencer aquele obstáculo. Decida avançar, porque quando você avança e você vence, você tem autoridade para falar sobre aquilo. E toda vez que você tem autoridade para falar sobre um assunto, você precisa ajudar outras pessoas. Você precisa, entende? Não guarde isso para você. Avance e ajude outras pessoas. Eu já passei por várias coisas no decorrer da minha caminhada, várias coisas. E hoje, tudo que eu posto aqui, tudo que eu busco muitas vezes falar é para isso, para poder ajudar outras pessoas que às vezes eu nem sei que estão passando por determinados problemas, mas quando vê essa mensagem, chega até essa pessoa. Então, vamos recapitular mais um pouquinho e aí eu já vou avançar, né? Que nem eu estava falando ali, que de repente você decide passar pelo processo, decide passar por essa metanoia, né? Decide começar a ter uma vida no secreto, que é uma das lives que eu quero fazer a partir dessa semana. Eu quero ver se eu abro uma outra live aqui para falar sobre a vida no secreto, né? Se você tem interesse para aprender sobre isso, não perde, fica de olho, e porque é maravilhoso. Ali eu vou estar compartilhando muita coisa que eu já vivi no secreto com o Senhor, na minha intimidade com o Senhor. Vou estar ensinando como acessar isso, como você também começar a ter essa intimidade no secreto, porque é o principal de tudo. E aí você decide passar pelo processo, né? E você tá ali, tá difícil, tá doído, mas você tá firme. E aí vai vir o dia mal, vai vir o dia que as pessoas talvez vão começar a falar de você. Talvez, e nesse dia, não pense que é para te matar, não desista, prossiga, porque é para crescimento, E outra coisa que eu quero falar aqui, existe um versículo na Bíblia que eu estava tentando abrir o outro PC aqui, mas não consegui, porque eu queria abrir para poder ler. Mas se você depois digitar no Google, você pode digitar lá. Mas tem um versículo que diz assim, ó, que em tudo a gente pode ser, né, abalado, mas a gente não pode permanecer abalado. Em tudo a gente pode ser envergonhado, mas a gente não pode permanecer envergonhado. A gente pode ficar triste, mas a gente não pode permanecer ficar triste. É uma decisão. É uma decisão da gente todo dia se levantar, sacudir a poeira e avançar novamente. Porque em tudo nós somos mais do que vencedoras. Em tudo nós podemos tudo em Cristo Jesus que nos fortalece. Essa é uma das promessas de Jesus para nós. Então em tudo nele a gente pode todas as coisas. Só que muitas vezes, como eu falei antes, a gente fica preso a crenças, né? E para a gente encerrar essa live aleatória e bem pequenina aqui, né? O que você precisa fazer, né? Para que você possa começar a ter essa vivência, para começar a ter essa mudança nas áreas que você quer ter mudança.
tá? Eu anotei 3 pontos chaves aqui, se você quiser anotar também. Seja sensível para ver o que precisa aprender. Quando você estiver passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, procure olhar para a situação com olhos sensíveis. Senhor, o que tu quer me ensinar com isso? Porque às vezes a gente está tão mergulhada dentro de nós mesmas que Deus vai precisar permitir que algumas coisas aconteçam para que a gente acorde e veja que a gente depende dele. Às vezes é para, como eu falei no começo, reconstruir. Às vezes é para edificar. Às vezes vai ser para poder organizar algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar. Então busque sempre olhar para esses momentos de luta, esses momentos que muitas vezes parece que vêm para nos matar, que vêm para nos destruir. Busque olhar com olhos espirituais, olhos de sabedoria. Busque em Deus, Senhor, o que tu quer me ensinar com isso tudo que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O que tu quer que eu aprenda com essa situação toda? Outra coisa, nesse momento, a partir do momento que tu começar a entender o que está acontecendo, aplique os teus conhecimentos, aplique as coisas durante essa mudança. Às vezes, se for na família, às vezes tem coisas, quantas pessoas a gente vê que às vezes a mulher adoece, né? Ou o marido adoece e aquela família estava por acabar e Deus permite algumas coisas acontecerem. Para quê? Para ajustar aquela família, para poder fazer com que o amor seja reconstruído, o zelo seja adquirido novamente, né? Existe aquele conto da mulher que não queria mais saber do marido, não aguentava mais o marido, e ela foi numa montanha muito longe, muito distante, pedir para um bruxo lá, eu sei o que é, né? Eu ouvi falar isso. E ela disse, ó, eu quero que tu me dê um negócio aí para matar o meu marido, mas tem que ser aos poucos. E as pessoas não podem desconfiar que fui eu, as pessoas precisam achar que foi uma morte natural. E aí, então, essa pessoa, esse bruxo, né, esse guardião lá da montanha, foi e deu para ela um pozinho. E essa pessoa disse assim, ó, você vai botar um pouquinho desse pó todos os dias no meio da comida do teu marido, mas só que você tem que parar de brigar com ele, né? Você tem que começar a tratar ele diferente, porque senão as pessoas vão desconfiar que foi você que envenenou seu marido, né? E isso vale tanto para o marido quanto para a esposa, tá? E aí a esposa voltou para casa e todos os dias ela botava um pouquinho daquele pozinho na comida do marido, esperando que mais cedo, mais tarde, o marido fosse morrer para ela ficar livre do marido, né? Mas aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Ela mudou a forma de tratar o marido. E isso, como eu falei, isso vale tanto para a esposa quanto para o marido. Às vezes é o marido o marido é que não aguenta mais a esposa e o marido faz isso também, né? Também deseja que a mulher morra de uma vez para ficar livre. Isso é real, tá? Mas assim, o que eu quero ensinar com esse conto? A mulher foi ali, começou a botar todo dia um pouquinho daquele pozinho na comida do marido. Como ela preparava os alimentos, ela ia lá e botava um pouquinho. Só que ela pensou, né, eu não posso ficar brigando com ele, porque senão as pessoas vão achar que fui eu que matei o marido, né? E passou um mês, né? E ela tratando o marido diferente, mas botando pozinho. E aí, esse bruxo lá da montanha, ele disse pra ela, ó, que depois de um mês, né, em 40 dias, ele iria morrer. E passado 30 dias, essa mulher começou a bater o desespero nela e ela foi procurar o bruxo de novo. E ela disse pro bruxo assim, ó, como é que faz para reverter esse negócio? Como é que faz para fazer com que esse pó não faça mais efeito? Porque o meu marido, ele mudou, ele foi transformado, ele tá a pessoa que ele nunca foi. E aí ela dizia para ele assim, eu não quero perder o meu marido, eu quero que o meu marido continue vivo.
E aí esse bruxo vai e fala pra ela assim, ó, na verdade, esse pozinho aqui é só um pouquinho de farinha, entende? E aí o que que a gente aprende? Que aquele pozinho, na verdade, não tinha feito pra matar. Mas o que aconteceu ali, na verdade, foi com que ela mudou a forma de tratar e ele automaticamente mudou também. E assim é na vida real. Assim é não só na vida amorosa, mas também com os filhos, também na vida profissional, nos colegas de trabalho. Às vezes tem os colegas de trabalho que você quer matar, não aguenta mais, mas quando vê a mudança tem que ser em você. Quando vê você que é chata demais, ou você que, desculpa falar, né? Mas às vezes é a gente que é chata, às vezes é a gente que é encrenqueira, às vezes a gente que acha que é perfeita e nós não somos perfeitos. Oi, Samuca, prazer te ver aqui. Seja bem-vindo. Já tô quase terminando, depois tô live lá desde o começo, tá? E às vezes a gente acha que a gente é que é perfeita e as outras pessoas são erradas. E na verdade é nós que precisamos mudar. Às vezes é nós que somos introvertidas, é nós que não somos muito simpáticas e a gente acha que é a outra pessoa que não gosta da gente, quando na verdade só falta a gente dar uma abertura para que aquela pessoa consiga ser diferente conosco, entende? Então hoje é dia de você pegar tudo isso que foi falado aqui, né? E você comece a organizar a sua vida e anote num caderno como é que está a minha vida espiritual, como é que está a minha vida emocional, a minha mente está saudável, eu penso coisas saudáveis, como estão as minhas crenças, no que eu acredito. Eu preciso buscar ajuda para aprender mais sobre a vida espiritual, eu preciso buscar ajuda para aprender mais sobre a vida emocional. Vou tentar salvar a Samuca, tá? Vou tentar salvar. Não perde, tá? Depois se tu quiser mandar para outras mulheres, outras pessoas, eu te agradeço. Porque tudo é pelo reino e para o reino, né? Tudo é dele, por ele e para ele. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor, né, Samuca? Então, o que que acontece? Anote como é que tá a tua vida espiritual, como é que tá a vida emocional. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso de ajuda na parte emocional, eu preciso daqui a pouco buscar um psicólogo, uma terapia para mim fazer. Como é que são as minhas crenças? Anote num caderno, faça isso, faça uma lista de quais são as tuas crenças na vida espiritual, naquilo que tu acredita, na vida financeira. Às vezes aquele pensamento que a gente assim, ó, quem teve pai agressivo, quem teve pai que não foi, que traía a mãe, ou algo nesse sentido, às vezes tem mulheres que dizem assim, ó, porque homem é tudo igual. E aí casa uma, casa duas, casa três, e muitas vezes aquele marido que a pessoa casou fica traindo, aí casa com outro, daí o marido trai de novo, casa com outro, e aí o marido trai de novo. Por quê? É porque o marido é o sem vergonha? Não, é porque tu acredita naquilo ali e automaticamente tu acaba atraindo aquilo que você acredita. Isso é lei de atração. Isso se você estudar, você vai ver que cada um atrai aquilo, você só vive aquilo que você atrai, né? E muitas vezes tu cresce dizendo que homem é tudo igual, ou para os homens, né, cresce muitas vezes com uma imagem de uma mulher que não foi fiel ao pai, né, ou ao irmão, ou não sei, e se você focar naquilo ali, aquele negócio vai expandir e vai refletir na sua vida. É assim que acontece. Então, por isso que a gente precisa ter a vida espiritual alinhada para a gente saber quem nós somos de verdade, qual é a nossa principal identidade. Aí a gente entra na vida emocional, começa a tratar bloqueios, começa a tratar crenças, começa a quebrar o que precisa ser quebrado, instalar pensamentos novos, crenças novas, e automaticamente a sua vida material, a tua vida financeira, ela vai se reajustar. Não tem como você ficar da mesma forma. Não existe como. Se você ajustar essas outras áreas, a sua vida financeira, a sua vida material, ela vai mudar. Pode ter certeza. E se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer ter um casamento saudável, buscar ter uma pessoa do seu lado,
Se você não tratar a sua vida emocional, as suas crenças, os seus traumas, você só vai gerar problema atrás de problema. E depois que casou, casou. Não que, né, existem algumas coisas que Deus permite, mas a aliança, ela é até que a morte nos separe, né? Ou por adultério, que é uma coisa que a gente aprende muito sobre isso também. Então, seja sensível àquilo que você precisa aprender quando você estiver no meio das tempestades da vida. Procure aplicar, né? Aplicar os conhecimentos que você tem. Seja sensível ao Espírito Santo, para que você procure e você saiba o que fazer, como fazer. Se você não sabe, não busque conselho no mundo, não busque conselho em pessoas que não falam da mesma fé que você, não busque conselho em pessoas que não têm resultados, não busque conselho em pessoas que muitas vezes vão te dar conselhos errados e não vão ser conselhos conforme aquilo que Deus deixou instituído pra gente. E uma coisa que eu sempre fiz, que eu aprendi, que eu compartilho com vocês aqui. Sempre que vocês tiverem que tomar uma decisão, não tome a sua decisão por conta própria. Tire o seu momento com Deus, tire o seu devocional e ali você coloque diante de Deus: Senhor, isso aqui é bênção para minha vida? É isso que o Senhor tem para mim? É isso aqui é o melhor que tu tem para mim nesse tempo? Se é, Senhor, amém. Que isso aqui aconteça, que tudo dê certo. E é incrível porque as peças, as coisas começam a se encaixar como um quebra-cabeça. Isso é vivência minha, tá? Desde que eu comecei a fazer isso, eu não quebrei mais o nariz, não bati em porta errada. E Deus sempre me livrou de coisas erradas. E ao mesmo tempo, Senhor, se não é bênção, se isso aqui não é para mim, Senhor, eu não quero isso. Afasta de mim, tira de mim isso aqui, que tudo dê errado, que as pessoas se afastem, que essa porta se feche, que alguma coisa não encaixe, que eu não sinta paz. E se você não tem paz numa decisão que você precisa tomar, não faça. Não faça. Só tome a decisão se você vê que assim, tudo coopera para o teu bem, mas principalmente aqui dentro, precisa ter paz. Porque a Bíblia também fala que seja a vossa paz o vosso juiz, né? Então, se você sente que tem paz aqui, não vai trazer prejuízo para ninguém, não vai te afastar da presença do Senhor, não vai trazer ruína para tua família. E mesmo assim, ore. Senhor, é bênção, amém, que tudo dê certo, tudo se encaixe. Agora, se não é bênção, Senhor, tira de mim, afasta a pessoa de mim, porque eu não quero viver desse jeito, eu não quero isso. Oi, Daia. Saudade, viu? Me chama no WhatsApp pra gente combinar. Aparece que eu tô com saudade, viu? Então, a gente precisa fazer dessa forma. E se você fizer dessa forma, você não vai tropeçar mais. Isso você pode fazer em todas as áreas da sua vida. Em namoro, em decisão de casar ou não casar, em trabalho, em decisões financeiras. Isso você pode aplicar sempre, em todas as áreas da sua vida, tá? E outra coisa que eu quero falar e deixar aqui para vocês, remova crenças destrutivas e limitantes e instale crenças novas. Aquela coisa que eu falei no comecinho da live também, da gente crescer ouvindo coisas que não são sadias, né? Remova, como eu disse, faça uma lista daquilo que você ouviu, daquilo que você acredita, que hoje você sente que te paralisa, que você sente que te trava, e do lado você escreva ali uma crença ao contrário. Exemplo, porque eu nunca vou conseguir fazer nada nessa vida, porque eu nasci, não vou dar certo nessa vida, ou eu não consigo fazer as coisas, eu nunca vou conseguir ser isso que eu quero ser. Aí do lado você escreve assim, em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, entendeu? Coloque o contrário. Porque tu cresceu ouvindo do teu pai que tu era burra, aí tu coloca, né?
que o Espírito do Senhor, que o Espírito de sabedoria, inteligência, fortaleza está sobre a minha vida. A Bíblia é cheia de ensinos maravilhosos que a gente não sabe, a gente fica padecendo porque não lê a Bíblia, viu? A gente fica padecendo porque a gente não estuda melhor. Deuteronômios 28, se você nunca leu, vai ler. Tira um tempinho, bota lá na Bíblia no celular, ou pega a sua Bíblia física. Deuteronômios 28. Tem muita bênção ali e é só um pouquinho daquilo que tem para nossa vida. Tá bom? E esse exercício, se você fizer, né? Se você fizer, me manda lá no privado. Depois que eu vou ficar muito feliz em poder ver. Fico muito feliz em poder colaborar com vocês aqui. Poder transbordar de certa forma e poder passar para vocês o que eu tenho aprendido. E não se esqueça, nada é para te matar. Nada do que você viveu foi para te matar. Nenhuma das coisas que aconteceram com você, o que fizeram com você foi para te matar. Nada, absolutamente nada. Tudo é para nosso crescimento. Mas decida romper isso, vencer e depois poder ajudar outras pessoas. Porque naquilo que você rompe, naquilo que você vence, você tem legalidade, você tem autoridade para falar. Se você saiu da pobreza e venceu de uma forma honesta, justa, você tem legalidade e autoridade para falar sobre aquilo. Eu saí de uma infância que eu não tinha muitas coisas, tinha falta de muita coisa. Usava a roupa dos meus irmãos, nem tinha roupa de menino, eu tinha um macacão cor-de-rosa só e 2 sainhas que a minha avó e uma blusinha, tipo um croppedzinho assim, que naquela época a minha avó, que sabia costurar, fez na máquina dela. Eram as roupas de menina que eu tinha. Muitas vezes eu lembro que teve uma época da nossa vida assim que a minha mãe comprava a carne de boi, né, carne de res, e ela fazia na panela, era eu, a mãe, quando o pai, eles já tinham se separado, era eu, a mãe e 2 irmãos. Aí a mãe fazia 8 pedacinhos de carne, sabe? Picava assim, 1, 2, 3, 4, 8 pedacinhos de carne. E ela fazia um molho branco engrossado com farinha de trigo para nós comer com arroz. E cada um podia comer 2 pedacinhos de carne. E eu cresci com essas coisas, sabe? Essa escassez dentro da minha cabeça. E por muito tempo eu passei muito trabalho na vida financeira. Hoje eu sei que tudo que eu estou vivendo hoje é só o começo daquilo que está para vir. Mas hoje eu tenho o salão no centro aqui, né? Isso não é para me engrandecer, mas é para engrandecer o nome do Senhor, porque foi Ele que abriu as portas para que tudo acontecesse e eu pudesse ter aqui. Amo, zelo, cuido. Quem já veio aqui sabe que o quanto eu zelo por esse lugar, né? Que é um salão diferente. Tem muitas vezes as pessoas acham que salão é lugar de fofoca. No meu não. No meu é um lugar para edificação, para plantio de semente. Então, use tudo que o Senhor te der, use para edificação, use para glorificar o nome do Senhor, que você vai prosperar ainda mais. E se você não viu a live desde o começo, volta lá e escuta, tá? E não deixa de deixar seu comentário aqui embaixo e compartilhar nos seus stories, me ajuda a fazer com que essa live atinja mais número de pessoas possíveis, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar ali no direct que eu respondo todinhas vocês, tá? Beijo grande no seu coração e até a próxima. Como eu falei, essa live não tava, né? Não tava agendada, só resolvi fazer e graças a Deus agora eu tô com meu coração em paz, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda, é só chamar no privado que eu prometo que eu respondo, tá bom? Deus abençoe. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima. E fique ligadinho porque assim, ó, vai ter uma série que eu tô planejando fazer que vai ser pra gente falar do lugar secreto, que é o nosso lugar secreto com o Senhor. Então, se você quer aprender mais sobre isso, fica ligadinha porque eu vou eu quero essa semana ainda fazer alguma coisa sobre esse assunto, né? Então fica ligadinha aqui, se você tem desejo de aprender mais sobre o Senhor, sobre o lugar secreto da adoração e da oração, você vai ter a oportunidade de aprender junto comigo também,
tá? Beijo e até a próxima.